Paz. Mateus, acha que para mim que eu perdi. Nada como ter um filho tecnológico. É que quando a gente usa o da gente é uma coisa, mas quando a gente usa emprestado, aí a gente passa aperto. Mas amém. Irmãos, hoje nós estamos aqui num culto especial, né, que é o culto da família. E é algo que me chama muita atenção aqui nessa igreja, que eu acho muito admirável, é a gente separar um domingo para isso. Porque a família é algo que nos nossos dias atuais, além de não ser muito valorizada, muitos dos nossos jovens nem anseiam por ter família. Então a gente poder todo mês ter um dia para falar sobre isso, da importância de ser ministrado sobre família, é algo que me chama muita atenção. E antes de iniciar a palavra, eu gostaria também de falar para os irmãos, queria agradecer a igreja, agradecer o pastor, a Rose. Sexta-feira nós fizemos 1 ano que nós estamos aqui. E nós estamos muito felizes em fazer parte dessa igreja, em fazer parte dessa família, porque também é uma família que ministra sobre as nossas vidas, uma família que sempre que nós precisamos estão conosco. Então, muito obrigada, igreja, muito obrigada ao pastor, a Rose, por esse carinho, por esse cuidado. E falar com os irmãos que não estiveram aqui de manhã, no próximo domingo da família, que é o primeiro domingo do outro mês, não perca não, foi muito bom. Teve a caminhada aqui, não sei se a Núbia vai comentar, dos irmãos aí que fizeram o evangelismo. Nós tivemos um momento de reflexão também que foi uma bênção, que foi falado sobre família, e a gente teve um maná depois, né, Luiz? Que foi o momento do café. E é um momento muito bom, gente. Vai dando a hora, a gente não vai embora, né? Hoje teve irmão aqui que teve que começar a fazer a movimentação para ver se a gente ia embora, porque realmente é um momento de comunhão. Então não perca não, no próximo domingo, vem aí para você ver que bênção que é. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 11, verso 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Pai querido, nós te louvamos por mais uma noite na tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre nós. Nós te louvamos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado, tem preservado a nossa família. E pedimos, ó Deus, que a tua vontade seja feita nesta noite. Que aquilo, ó Deus, que é o teu querer seja ministrado sobre as nossas vidas. E que o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. Nós oramos assim no nome de Jesus. Queridos, nós temos muitos exemplos de família na palavra de Deus. A última vez que eu preguei sobre família, eu falei da família de João Batista. A gente vê o posicionamento dos pais e o que João Batista se torna. A gente vê família, por exemplo, como a família de Moisés. Moisés, quando está saindo do Egito, as pessoas veem aquele homem passando com muitas pessoas do lado dele, mas ninguém lembra de como que a mãe se posicionou, como a irmã se posicionou, como o pai se posicionou, como as parteiras se posicionaram para que aquele momento acontecesse. Então, família é algo muito amplo. Às vezes a gente vê a família apenas com aquele momento, ou aquelas pessoas que estão ali dentro da casa, mas tem sempre uma história. E todos nós temos uma história. Hoje eu achei interessante quando o irmão Luiz falou sobre a questão dele não ter esposa e filhos e ter que falar sobre família. Mas se a gente for pensar em família, todos nós temos algo na nossa família que nós gostaríamos que Deus intervisse. Tem pessoas da nossa família que nós gostaríamos que estivessem na presença do Senhor. Tem pessoas que estão afastadas, tem pessoas que não conhecem, tem coisas que nós desejamos para a nossa família. Então todos nós, de alguma forma, temos as nossas petições em relação à nossa família. E a gente vê nesta família específica que eu li para os irmãos aqui, o amor de Jesus por eles. Se vocês orarem aqui e pensar na família de vocês,
Pensa nos membros da sua família. E pensa Jesus falando isso para a sua família. Ora, Jesus amava a sua família. Jesus ama a sua família. Jesus ama as pessoas que estão dentro da tua casa. Jesus ama as pessoas por qual você está sempre orando, que você está sempre buscando. E se eu tenho essa palavra sobre a minha vida e sobre a minha família, o restante a gente corre atrás. Porque você já tem a segurança de que Jesus ama a sua família. E essa é uma família que aparece em 3 vezes no Novo Testamento, em 3 situações muito distintas, e situações que também acontecem na nossa vida, que também acontecem na nossa família. Mas em todas essas situações, eles tinham uma certeza: Jesus nos ama. Jesus ama a nossa família. Jesus faz parte da nossa família, porque onde Jesus está, a bênção acontece, o milagre acontece, a maravilha acontece. Mas você tem que estar disposto a abrir a porta da tua casa, para que Jesus faça parte dela, para que Jesus faça parte da tua família. Se Ele fizer parte da tua família, tudo muda. As famílias de hoje enfrentam muitas situações, muitos desafios, e essa família também enfrentou. Era uma família diferenciada, o texto não fala de mãe, não fala de pai, mas fala de um irmão que cuidava de 2 irmãs. E eles sofrem conflitos, eles sofrem perdas, e eles também têm momento de celebração e gratidão, como todos nós. A palavra de Deus, ela é muito viva e ela é muito atual. A gente vê claramente os exemplos bíblicos que foram deixados para nós, ministrando na nossa vida e como nós nos identificamos com eles. Então a gente vê o primeiro momento aqui, se puder colocar para mim aí, Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38, a gente tem o primeiro momento que Jesus aparece na casa deles. Jesus pode ter ido outras vezes, sim, mas a Bíblia relata esse primeiro momento onde Jesus chega à casa deles. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Então o texto diz que eles chegam num lugar e Marta já o recebe. E a gente vai ver as características de Marta como uma mulher ativa, como uma mulher que queria oferecer o melhor, como uma mulher que estava sempre fazendo de tudo para que Jesus se sentisse bem, para que Jesus fosse bem recebido. E naquela casa, nesse primeiro momento, o texto não mostra o nome de Lázaro. Ele mostra o nome de Marta e de Maria. Passa para mim, próximo. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia suas palavras. A gente observa que ambas ouviam a palavra do Senhor, mas o posicionamento delas diante da presença de Jesus era diferente. Uma queria agradar a Jesus, queria recebê-lo bem. Irmãos, vamos pensar naquela época que não tinha água encanada. Ela recebeu pelo menos 13 homens, que foi Jesus e mais os 12. E aí tinha que ter água, tinha que ter alimentação, tinha que lavar os pés. Tinha toda uma estrutura para receber 13 homens de uma hora para outra, porque ele não mandou zap avisando que ia chegar. Então Marta estava atarefada. Eu conheço irmãs aqui que são assim, agitadas, que estão sempre resolvendo tudo. Mas Maria estava em outra posição. Maria sabia que precisava resolver aquilo tudo, mas ela sentou aos pés de Jesus. E isso podia ser uma coisa simples, mas isso houve. Aconteceu um conflito dentro da casa, entre as 2 irmãs, porque Marta assume essa responsabilidade, Maria senta assim aos pés de Jesus, mas Marta começa a se incomodar com essa situação, porque ela estava atarefada, afadigada, ansiosa. Jesus fala isso para ela, e ela se sente sozinha, porque Maria continuou lá sentada. Maria não se mexeu. Maria não foi ajudar. E a gente vê um momento onde Marta não suporta mais essa situação e ela questiona Jesus. E ela fala: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir sozinha? Irmãos, parece uma coisa simples, mas é algo que acontece todo dia nas famílias. Houve um problema ali, um conflito, que foi a ausência de comunicação, a ausência de relacionamento. Marta podia ter chamado Maria e falado com ela: Maria, tá vendo a situação? A gente precisa fazer alguma coisa.
eu estou sozinha, eu estou resolvendo isso, eu estou resolvendo aquilo, e você está aí parada, curtindo. A gente vai ter o nosso momento de curtir Jesus. Mas não, Marta não falou. Marta guardou aquele conflito dentro dela. Aquele conflito começou a se tornar uma mágoa dentro do coração dela. E como ela não resolveu o problema, ela explode o problema. E ela não explode só para Jesus. Ela explode para todos que estavam naquele lugar. E é algo que nós precisamos pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque às vezes dentro da nossa casa nós temos questões não resolvidas. Questões que a gente não quer mexer. Porque há situações que são difíceis de serem conversadas. Vocês já ouviram o termo conversas difíceis? Todos nós precisamos ter conversas difíceis. Em algum momento da vida, a gente precisa ter conversa difícil. Porque se você não conversa, se você não resolve, tem um momento da explosão. E a explosão, ela vem com emoção. E a sua fala já não é uma fala tranquila. Já é uma fala agressiva. Aí você já machuca, você ofende o outro. E todos nós passamos por isso. Então a gente precisa pensar o que eu preciso resolver na minha casa. Tem coisas que eu posso resolver conversando. O que não dá para conversar, eu levo aos pés de Jesus. E foi o que Marta fez também. Ela levou isso aos pés de Jesus. Todos nós temos as nossas questões dentro da nossa casa. Momento que a gente se sente sozinho. Momento que a gente acha que é só a gente que está fazendo. Que o outro não está fazendo. Mas são situações de rotina. São coisas que são resolvidas. E nós precisamos ver esse tipo de experiência, de relato, e fazer uma autoanálise na nossa vida, na nossa casa. O que na minha casa precisa ser colocado em ordem? Ou será que na minha casa Jesus nem entrou ainda? Porque se Jesus não entrar, você não consegue colocar as coisas em ordem. Então ore ao Senhor nesse sentido, coloque as coisas em ordem, chame Jesus para colocar as coisas em ordem, porque quando Jesus está, as coisas fluem. E a gente vai ver nos próximos relatos mais à frente, que como essa situação foi resolvida, as outras situações que surgem, a forma como elas lidam com a situação é diferente, porque aquela situação não ficou enrolada, ela foi resolvida. E Jesus, ele em momento nenhum, ele fala que Marta estava errada. Há muito tempo atrás eu ouvi esse tipo de pregação, hoje em dia as pessoas já mudaram essa fala. Só que há tempo para todas as coisas. Havia um momento de sentar e ouvir o que Jesus estava falando. E havia um momento de servir a Jesus. E ambas estavam no extremo. Maria não queria fazer nada e Marta estava fazendo tudo. A gente também precisa achar esse equilíbrio. A gente precisa ter um momento em que nós somos ativos, igual hoje de manhã teve um momento do evangelismo. Tem os irmãos que estão aqui no louvor, os irmãos que estão em oração. Isso faz parte da nossa vida como cristão. Nós precisamos ser ativos no reino, na obra de Deus. Nós somos ativos por gratidão ao que Deus faz nas nossas vidas. Mas tem um momento que nós precisamos parar. Que nós precisamos ouvir o que Deus tem para nós, que nós precisamos calar todas as vozes que estão aí fora e ouvir apenas a voz do Senhor. E se nós não tirarmos esse momento para nós ouvirmos, nós não somos alimentados e nós não conseguimos permanecer no que vem depois. Irmãos, a vida do crente é uma vida de altos e baixos. Nós temos um momento que nós estamos no monte, está tudo bem, nós estamos fazendo churrasco, nós estamos comemorando. E no churrasco convido os pastores vão, a gente vai feliz da vida. Mas nós temos os momentos do vale, onde a única coisa que a gente consegue às vezes é chorar. É falar, Senhor, a dor está muito profunda, eu não estou suportando, eu não sei como que eu vou fazer. Mas se no momento que você esteve no monte, você estava em comunhão, no relacionamento, buscando a Deus, no momento do vale, você tem força para enfrentar e passar pelo problema. Então nós precisamos estar sempre com Jesus na nossa casa, mantendo esse relacionamento para nós sermos não só fortalecidos, mas direcionados por Ele, porque Jesus dá uma direção. E quando Ele dá essa direção, esse conflito dentro daquela casa se resolve. Jesus fala, Marta, Marta, estás inquieta e te preocupas com muitas coisas. Irmãos, tem coisas que nós nos preocupamos e que não adianta você se preocupar. Há coisas que nós temos poder humano para resolver. Mas há situações na nossa vida, na nossa família, que só a intervenção do Senhor,
que só a intervenção do Espírito Santo, só a ministração do Espírito Santo para resolver. Então, se algo está aquém do que eu posso fazer, entrega para o Senhor. Fala para o Senhor, põe diante do altar, para que o Senhor possa fazer isso. Na casa, na nossa família, nós temos perfis diferentes, nós somos pessoas diferentes. E nós precisamos aprender com isso. A gente precisa entender que o problema, ele surge quando nós transformamos as diferenças em motivo de acusação. Por isso que houve ali o problema. Porque Marta pegou a diferença entre elas e transformou aquilo numa acusação, ao invés de sentar e tentar resolver. Então, que nós possamos aprender nesse sentido, a sentar e tentar resolver, e deixar a porta aberta. Uma família não é forte porque não tem conflitos. Uma família é forte porque ela convida Jesus para resolver o conflito. Ela convida Jesus para fazer parte da vida dela. Ela convida Jesus para estar dentro da casa dela. Essa é uma família forte. É uma família que enfrenta os problemas porque Jesus está com ela. E aí a gente tem uma segunda situação que está lá em João 11, que a gente vai ver um momento de luto dentro daquela casa. Um momento de muita dificuldade naquela casa. Lázaro adoece e nós sabemos que naquela época a mulher precisava de uma figura masculina para ser sustentada. Ou era sustentada pelo pai, pelo marido ou pelo filho. E a gente via que as duas não eram casadas, quem mantinha esse sustento era Lázaro. Então, se Lázaro morre, a situação daquelas mulheres era muito complicada, porque mulheres não herdavam nada. Então, elas iam perder tudo que tinham. E Lázaro adoece. Mas a gente leu no verso 5 que Jesus amava a Lázaro, Marta e Maria. E elas sabiam disso. João, por exemplo, o escritor, do livro de João, ele fala que ele era um discípulo amado. Irmãos, nós falarmos que amamos Jesus é muito bom e é muito importante. Mas quando você diz que é amado por Jesus, você só diz isso se você tem experiência e comunhão com ele. Se você não tem relacionamento com ele, você não tem firmeza para afirmar isso. Então, eles tinham essa firmeza de afirmar que eram amados por Jesus. Então, se eles eram amados de Jesus, e se eram amigos de Jesus, eles pediram socorro para Jesus. E elas mandam mensagem. E elas pedem para falar com ele. E elas falam: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Elas tinham certeza do amor de Jesus. Elas tinham certeza que Jesus era amigo da família. Então elas pedem socorro. E nós precisamos pedir socorro. Eu já devo ter comentado com os irmãos uma pregação que eu ouvi uma vez sobre a prisão de Pedro. Não sei se os irmãos já ouviram falar isso aqui. O texto diz que a igreja fazia constante oração. O texto é esse, constante oração. Mas quando Pedro chega na casa onde eles estavam orando, e a menina diz: Pedro está aí, eles falam: não, Pedro não está, Pedro vai morrer amanhã. Que constante oração era essa? Uma oração sem fé? Uma oração que acreditava que Pedro ia morrer? E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós oramos sem fé. Nós oramos crendo que aquilo não vai acontecer. Mas elas não, elas mandam uma mensagem para Jesus, elas fazem uma oração crendo que ele as amava e que ele ia ouvir a oração delas. De alguma forma, Deus ia intervir sobre aquela situação. Só que o texto diz que Jesus não vai imediatamente, Jesus vai alguns dias depois. E quando ele chega lá, Lázaro já está morto. E nós precisamos entender que estar com Jesus não nos isenta de crises. Eu não sei se alguém enganou vocês, dizendo que depois que a gente aceita Jesus, a gente não tem mais problema na vida. Não, nós continuamos tendo problemas. A diferença é que nós não passamos por eles sozinhos. A diferença é que nós temos um Salmo 91 que diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Essa é a diferença do crente. Essa é a diferença daquele que crê no Senhor. Ele passa pela prova dando glória a Deus. Ele passa pela luta com a certeza de um Deus vivo que cuida, de um Deus vivo que preserva, de um Deus vivo que responde, de um Deus vivo que resolve. Essa é a diferença.
Então nós temos problemas? Temos. Nós temos crises? Temos. Conflitos, lutas? Sim. Mas nós não passamos por eles sozinhos. Nós passamos crendo que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. E Jesus chega lá. E quando Jesus chega, Lázaro está morto. E a gente vê atitudes muito distintas de Marta e de Maria nesse momento. Quando Jesus chega, Marta corre ao encontro de Jesus. Aquela mulher que antes estava preocupada com a casa, com as questões de receber bem Jesus, ela entendeu que aquilo não era prioridade, aquilo era parte do que ela podia fazer por Jesus. Mas aquele momento de luto, ela precisava ouvir a voz de Jesus. Maria permanece na casa, mas Marta não. Marta vai ao encontro do Senhor. E a fala de Marta é a fala de quem sabe o poder que Jesus tem. Porque ela fala, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela sabia do poder daquele que os amava, daquele que era amigo deles, mas ela também se submeteu à vontade de Deus, porque ela fala, Senhor, eu creio que tudo que o Senhor disser vai ser feito, porque tu és o Filho de Deus. Quando o Senhor começa a falar com ela sobre ressurreição, ela entende a ressurreição. Ela entende que o irmão dela ia ressurgir no dia lá da ressurreição dos mortos. Mas ela também entende que tudo que o Senhor pedisse, o Senhor também poderia realizar. Maria tem uma atitude totalmente diferente. Marta tem que buscar Maria para ela estar aos pés de Jesus. E Maria chora quando ela encontra com Jesus. E esse texto ele é tão lindo que ele mostra, é o menor versículo da Bíblia, onde diz que Jesus chorou. E aí a gente pergunta, por que Jesus chorou? Jesus estava lá por um propósito. Jesus se movia por propósito. Eu sempre falo lá do texto da mulher samaritana, onde diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Então era necessário que aquela família vivesse aquilo, que aquela família tivesse aquela experiência. Irmãos, se Jesus chega enquanto Lázaro estava doente e só cura Lázaro, a história que nós íamos contar é outra. Mas como Lázaro morreu e só ressuscitou 4 dias depois, a história que nós contamos hoje é outra. É uma história de uma luta, de uma dificuldade, de um luto que não tinham o que fazer. A única coisa que elas podiam fazer era chorar e colocar isso diante do Senhor. E isso nos ensina e ministra em nós que esses momentos onde nós não temos mais nada o que fazer, o que nós temos que fazer é colocar diante do Senhor. Por isso que a história é essa. E o Senhor diz para elas que Lázaro ia ressuscitar. E ele chora, mesmo sabendo do final da história, mesmo sabendo o spoiler. Porque Jesus se compadece da dor das filhas dele, da dor daquelas que ele amava. Porque o texto começa dizendo isso. Que Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Eu não sei o que você vai lembrar dessa pregação ou desse culto, mas se você lembrar desse texto, a sua vida, a sua família vai mudar. Se você lembrar e colocar no seu coração que Jesus ama você e a sua família, o seu posicionamento, o seu relacionamento com Jesus muda. E aí eles têm essa conversa. E a gente vê que uma família, ela pode passar por perdas. Eu já passei por perdas na minha vida. Pode passar por diagnósticos difíceis. Eu não sei se você tem um diagnóstico difícil, na tua família tem um diagnóstico difícil. A gente pode passar por crise financeira. A gente pode passar por desemprego. A gente pode passar por problemas emocionais. Nós vivemos uma época onde a ansiedade e a depressão ela tem tomado as pessoas. Nós vivemos pensando no amanhã. Nós vivemos ansiosos, afadigados, como Marta vivia. E às vezes nós não estamos ansiosos e afadigados porque estamos trabalhando por reino, não. Nós estamos ansiosos e afadigados com as nossas questões do dia a dia. O problema está nos tirando a paz. Ao invés de nós colocarmos ele aos pés do Senhor, nós estamos sem paz. Porque o problema está nos tirando o sono. Quem já ficou sem dormir aqui por causa de um problema? Eu, algumas vezes. Você perde o sono e você fica aquela noite ali falando com o Senhor, Senhor, me dá uma direção. Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa questão, que o Senhor entre nesse negócio. Mas é o que nos diferencia de quem não tem Jesus dentro da casa. E ele tem essa conversa com elas, e ele tem esse momento com elas. E ele diz para elas, eu sou a ressurreição e a vida.
O livro de João, irmãos, vai aparecer alguns eu sou. Eu acho que são 7. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, que está em João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus se apresenta para elas da mesma maneira que Deus se apresenta para Moisés. Eu sou. Porque Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. O que você precisa que Jesus seja na tua vida? Ele está dizendo para você hoje, eu sou. Eu sou aquele que resolve o problema na tua família. Eu sou aquele que salva o teu familiar. Eu sou aquele que te cura da doença. Eu sou aquele que muda o diagnóstico. Eu sou aquele que abre a porta. Qual Jesus você precisa? O eu sou está aqui hoje para te ouvir, para resolver o teu problema, para te trazer solução, para o nome dele ser glorificado através daquilo que ele vai fazer na tua vida. O eu sou está aqui. Mas nós precisamos crer nisso, nós não podemos só falar sobre isso. Nós precisamos crer neste eu sou. E essa palavra é a palavra que ele disse para elas, eu sou a ressurreição e a vida. E mesmo que ali era uma questão de morte física, o Senhor está dizendo que ele pode trazer à vida qualquer coisa que morreu na tua vida. Qualquer coisa que você acha que não tem mais jeito, Jesus é a ressurreição e Jesus é a vida. Um negócio morreu, Jesus pode trazer a vida novamente. Uma situação está perdida para você, Jesus traz a vida novamente, porque ele é a ressurreição e ele é a vida. A gente viu que a presença de Jesus não impede as lágrimas, mas garante que a última palavra não será de dor. A gente vê nessa situação da morte de Lázaro que o túmulo não é o fim, a crise não é o fim e a derrota não é o fim. E quando Jesus chega ali diante do túmulo, Marta diz para ele, João 11:39, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, diz, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Alguém disse para você que a sua situação já cheira mal? Eu já ouvi isso. Não tem mais jeito. Essa situação aí, já cheira mal. Não tem o que fazer. Nós oramos, nós entendemos que o Senhor é poderoso, mas já cheira mal. Deixa a pedra aí, deixa do jeito que está. Mas esse não é o Jesus que nós servimos. Porque nós servimos a um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe do que nós precisamos, ele tem poder sobre todas as coisas. E ele está em todo lugar. Irmãos, nós temos um privilégio de adorar e servir a um Deus que nos ouve em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nós não precisamos de rituais para que esse Deus se manifeste sobre nós. Nós só precisamos abrir o nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei a festa na nossa vida. Quando nós abrimos a porta para Jesus fazer parte dela, isso é uma festa. Então nós precisamos crer nisso. Se o Senhor mandou tirar a pedra, tira a pedra. Porque o restante ele vai fazer. Tudo que dá para nós fazermos, nós fazemos. Tem situações na nossa vida que nós precisamos resolver. Tem conflitos que nós vamos ter que ter conversas difíceis. Mas tem outras situações que ele é que vai ressuscitar. É ele é que vai dar a ordem. Sai para fora. Sai daí de onde você está. Porque eu vou trazer vida para este lugar. Ele vai fazer isso. Mas nós precisamos crer e estar dispostos a isso. Porque mesmo temendo o mau cheiro, eles tiraram a pedra. E quando eles tomam a decisão de cumprir aquilo para o qual Jesus ordenou, o Senhor opera a bênção para a vida deles. No 11:40, disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Irmãos, nós precisamos crer. E a fé, ela não é um pensamento positivo, um forte pensamento. A fé, ela está muito mais ligada a confiar. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Você não consegue ver. Você, nos olhos humanos, você não consegue ver a luz no fim do túnel.
mas pelos olhos da fé, você crê que o Senhor pode mudar essa situação, que o Senhor pode mudar a sua história. Eu já devo ter contado aqui, ou o pastor contou, eu passei por uma situação profissional já há alguns anos, e eu cheguei em casa e eu falei para ele, olha, eu vou largar o meu emprego, e eu sou funcionária pública. A situação era realmente desesperadora. E aí ele disse para mim assim, você crê que Deus muda a história do dia para a noite? Ou no caso da noite para o dia? Eu falei, eu creio. Né? Mas a gente dá aquela balançada, né? Porque uma coisa é você falar a experiência que o outro teve. É você acreditar e você falar, eu vou orar pela tua vida, eu creio que Deus vai operar na tua vida, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Mas quando é conosco, muitas vezes nós não cremos. Nós falamos, mas nós não agimos quando é com a gente. E aí eu falei com ele, eu creio. Mas era tipo assim, Senhor, aumenta a minha fé? Pois, irmãos, no dia seguinte, quando eu cheguei na escola, o Senhor fez uma virada de 180 graus. 360 volta para o mesmo lugar, tá? É 180 só. Eu saí de um ponto e fui parar em outro ponto. De uma palavra que Ele entregou para mim da parte de Deus. Deus mudou a minha história da noite para o dia. Agora, sempre foi assim? Não. Houve situações na minha vida onde não mudou da noite para o dia. A conversão do meu pai, por exemplo, durou anos. Semana passada a irmã Simone pregou, falou sobre o pai dela, eu me identifiquei muito com a pregação. Não foi da noite para o dia, porque era o tempo de Deus. Eu precisava passar pelo processo, ele precisava passar, minha mãe precisava passar pelo processo, mas foi no tempo dele. E Deus levou o meu pai. No momento certo, meu pai entendeu, compreendeu e recebeu Jesus na vida dele. Então a nossa vida não tem uma previsão se o Senhor vai responder amanhã ou se o Senhor vai responder daqui a uma semana, mas Ele responde. Mas no processo eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso esperar. O Salmo 40 é um salmo bom para jovem, mas hoje em dia ele faz parte da minha vida também. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas eu preciso esperar confiantemente. Não é esperar e reclamar, não é esperar e não fazer nada. É esperar aquilo que eu não posso fazer. O Senhor estender a mão e o Senhor operar. E aí Lázaro sai e observa que tudo que era possível fazer, eles fizeram. Jesus só faz o impossível. O Senhor manda tirar a pedra, o Senhor chama, Lázaro sai, mas Lázaro sai todo cheio de ataduras, que era a maneira como eles colocavam a pessoa ali, depois que morria. E ele manda eles desatarem e deixar ir. Porque a partir daquele momento que Lázaro teve aquela experiência com Jesus, agora a decisão era dele. Ele ia decidir o que ele ia fazer a partir do momento que Jesus disse, deixai-o ir. E essa é a palavra do Senhor para nós. O Senhor nos deixa à vontade. O Senhor não arromba a porta do coração de ninguém. O Senhor, Ele simplesmente diz, eis que estou à porta e bato. E nós decidimos se vamos permitir que Jesus faça parte da nossa vida. Nós decidimos se queremos Jesus dentro da nossa casa. Nós decidimos para onde nós vamos. Hoje todos nós decidimos estar aqui. Você pode até achar que veio aqui por acaso. Ah não, eu vim porque alguém me convidou. Eu vim porque a Núbia pediu para pregar. Não, nós estamos aqui porque tem um propósito de Deus. Todos nós tínhamos para onde ir. Mas o que os discípulos disseram para Jesus? Para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Para onde ir, irmãos? Todos nós temos, mas para quem ir? Nós só temos Jesus para quem ir. E hoje, para quem nós viemos foi para Jesus, porque de alguma forma a gente já sabia que Ele amava a mim, e Ele amava a minha família, Ele ama você e Ele ama a sua família. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós precisamos de respostas, nós precisamos que Jesus entre na nossa casa, que Jesus resolva os conflitos, que Jesus resolva as lutas, que Jesus apazigue os lutos, as dores, a ansiedade, a depressão. É esse Jesus que nós servimos. E eles têm essa grande experiência e Lázaro é ressuscitado. E a gente vê um terceiro momento de Jesus nessa família, que está em João 12.
A gente vê que a vida dessa família vai mudando conforme eles vão se relacionando com Jesus. Jesus, numa primeira visita descrita na Bíblia, ele chega lá onde está tudo bem. Não tinha um problema dentro da casa, pelo menos aparentemente não tinha. E aí aparece um conflito. Jesus dá uma palavra e o conflito se resolve. A segunda visita de Jesus é uma visita num momento difícil, num momento de luta, de luto, de dor, de angústia. Sabe Deus o que aquelas irmãs estavam sentindo? Porque não era só a perda do irmão, era a perda do provedor, era a perda do futuro, era a ausência de segurança. Eram muitas questões que aquelas irmãs estavam sentindo. Jesus chega numa visita num momento ruim, mas Jesus, no momento ruim, ele com uma palavra de vida, ele muda a história daquela família. E agora, essa terceira visita relatada na Bíblia, é um momento de alegria. E é interessante, irmãos, que ele é um momento de alegria para a família de Lázaro, Marta e Maria. Mas Jesus sabia que 4 dias depois daquela visita, ele seria morto. Mas ele estava lá, comemorando, se alegrando, comendo, celebrando com aquela família. Era um momento especial. E nesse texto de João 12, a gente vê que Lázaro agora aparece na história sentado à mesa. Lázaro agora está participando ativamente daquele momento. Na primeira visita não cita Lázaro. A gente não sabe o que Lázaro estava fazendo, mas depois da experiência que ele teve de vida, ele muda de posição. Agora Lázaro tem um verbo ativo, ele está à mesa. Ele está participando daquilo que Jesus está falando. Ele está atento ao que Jesus está falando. O texto diz que a característica de cada um se mantém. Lázaro está sentado à mesa. Marta está servindo. E Maria está adorando, que é a atitude que Maria toma. A gente vê aqui no texto que Maria pega um perfume, um vaso de perfume muito caro, e ele valia 1 ano de salário, e ela quebra aos pés de Jesus, e ela seca os pés de Jesus com o cabelo. Não era esse o costume era lavar os pés com água e secar com uma toalha. Isso era costume. Você colocava óleo no cabelo, ungia o cabelo. Era o costume da época. Mas para Maria, Jesus era todo importante. Os pés de Jesus eram tão importantes como a cabeça. Então ela joga nos pés. E Jesus fala que aquela situação, aquele momento, ia ser falado, aquilo ia ficar para a história. Nós estamos falando disso hoje. Maria consegue entender algo espiritual, algo que ia além daquele momento. O texto diz que a casa encheu-se com perfume. A adoração daquela mulher invadiu todo o espaço. Agora eles tinham motivos de sobra para glorificar a Deus. Antes eles adoravam a Jesus pelo que ele era, porque ele amava aquela família. Agora, além disso, eles adoravam Jesus por aquilo que Jesus fez por eles, por uma graça, por um amor que nos constrange. Porque, irmãos, nós não merecemos nada do que o Senhor faz por nós. Eu sempre digo que nós temos mais do que precisamos e mais do que merecemos. Olha a sua casa, olha a sua despensa, olha o seu guarda-roupa, olha a sua conta corrente. Nós temos mais do que precisamos e mais do que merecemos. Deus nos dá além, porque Ele tem prazer em nos abençoar. Aquela graça e aquele amor dele constrangia aquela família. Por isso, Maria toma essa decisão. E Jesus recebe esse gesto como um gesto de adoração, porque Jesus sempre merece o nosso melhor. E nós temos oferecido o nosso melhor para o Senhor. Será que nós já glorificamos por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele fez, e principalmente por aquilo que Ele fará? Porque talvez essa seja a nossa dificuldade. Nós glorificamos pelo que foi feito. Ah, Senhor, obrigado pelo dia. Obrigada porque mais uma noite nós estamos na casa do Senhor. Mas, Senhor, obrigado pelo dia de amanhã, pela segunda-feira.
que é difícil agradecer pela segunda-feira, né? Mas glória a Deus que tem a segunda-feira. Glória a Deus que amanhã nós voltamos para a labuta. Porque nós só voltamos para a nossa vida de segunda-feira porque nós temos vida. Porque nós temos condições de voltar para ela. Porque o Senhor nos deu fôlego de vida. Porque amanhã nós vamos acordar porque o Senhor nos deu fôlego de vida. Então, glória a Deus pela segunda-feira. Então é glorificar por aquilo que nós ainda não vimos, glorificar pelas nossas petições. Senhor, eu estou colocando isso diante de Ti, mas eu já te agradeço porque eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai responder a minha oração. Eu creio nesse Deus que eu sirvo, que pode todas as coisas. Já glorificar por aquilo que ainda não viu. Ofertar ao Senhor, ofertar o seu melhor. Maria não ficou pensando quanto que estava gastando, não. Nossa, mas é muito dinheiro para jogar nos pés de Jesus. Jesus deu a vida para aquela família. Jesus mudou a história daquela família. E se você achar que Jesus não fez nada por você, Jesus te resgatou do mal. Jesus te resgatou do mundo. Isso o Senhor nos deu vida, vida eterna, vida em abundância. Qualquer outra coisa que nós recebamos de Jesus é muito pouco diante de uma salvação, diante de uma eternidade que nos aguarda, porque nós não merecíamos essa eternidade. Nós não merecíamos a morte de Jesus na cruz para nos salvar dos nossos pecados, mas mesmo assim Ele deu a vida dele por nós, sem esperar nada em troca. Então essa vida que Lázaro recebeu, nós já recebemos, e glória a Deus por isso, porque nós reconhecemos Jesus na nossa vida como o único e suficiente Salvador. Então nós já glorificamos por essa vida, e glorificamos por todas as outras coisas que Jesus faz por nós. Então como que nós agradecemos? Como que nós glorificamos? Hoje aqui nós já louvamos, nós já adoramos a Deus, mas nós adoramos através do louvor, nós adoramos através da oferta, nós adoramos através da nossa vida, nós adoramos através do nosso tempo, nós adoramos através da nossa dedicação ao reino, à obra de Deus. Adore ao Senhor. Irmãos, a gente vê essa sequência aqui, que Jesus estava em todos os momentos nesta família, porque eles abriram a porta para ele entrar. Quando nós abrimos a porta, Jesus está em todos os momentos da nossa vida. Jesus esteve no momento de conflito e ele trouxe equilíbrio para Marta e Maria. Jesus estava no momento de luto e ele trouxe esperança diante da morte de Lázaro. Não foi só Marta e Maria que foram abençoadas com a ressurreição de Lázaro. Todo aquele povo que viu aquela maravilha, aquele milagre, entenderam que existia um Jesus que resolvia questões impossíveis, que havia um Jesus que era Deus encarnado na terra. Tantas pessoas foram abençoadas por uma atitude dentro de uma família. Quantas pessoas vão ser abençoadas, estão abençoadas pelo que Jesus faz na nossa vida, pelo que Jesus faz na nossa família, pela nossa perseverança. Porque ele olha para você e ele diz, gente, como que ela aguenta? Como que ele aguenta? Se ela consegue, se ele consegue, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Deus que o sustenta, porque eu também preciso ser sustentado. O nosso testemunho evangeliza, às vezes mais do que as nossas palavras. A gente vê um momento primeiro ali de tensão, depois um momento de lágrimas, e depois a gente encontra um momento de adoração e glorificação a Deus. A grande lição que nós temos dessas três histórias de uma mesma família é que a família, ela não é perfeita. A família não é perfeita. Mas o que nós temos é o melhor de Deus para nós. A família que Deus me deu é a melhor família que Deus podia me dar. Com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus desafios, com os seus conflitos. Mas com Jesus dentro dela, resolvendo, colocando as coisas no lugar, dando sustentação, preservação, providência. A grande lição não é ter uma família perfeita, mas ter uma família que permite que Jesus tenha acesso à sua casa. Irmãos, quando Jesus faz parte dessas situações, a gente cresce nos conflitos. A gente passa de nível, igual videogame, você vai para outra fase. Todas as vezes que nós vencemos um conflito, que nós vencemos uma luta, nós vamos para outra fase. E nós damos testemunho disso. E nós cuidamos, e
nós ministramos sobre pessoas que estão passando por algo que nós já vencemos. Como pessoas que vivem, que já viveram algo, também ministram sobre nós. A gente vê um luto que encontra conforto da parte de Cristo. Não importa a luta, o momento que você está vivendo, Jesus é o seu conforto. Jesus é a sua alegria. Nós só temos plena alegria, felicidade plena, se Jesus está presente na nossa vida. Porque todas as outras coisas passam. Hoje, por exemplo, foi um momento de muita alegria, de muita comunhão aqui. Há momentos que a gente está numa festa, que a gente se alegra, que a gente se diverte, mas tudo isso passa. A presença de Jesus não passa. Se eu decidir que a presença dele permanece sobre a minha vida, a presença dele me sustenta, a presença dele me alegra, a presença dele me conforta. E é disso que nós precisamos. Jesus não pode ser uma visita ocasional na nossa vida. Não pode ser só um passageiro por ali. Jesus tem que fazer parte da nossa vida. Porque quando ele está lá, qualquer situação, ela é resolvida. Queridos, que vocês possam entender isso, compreender esse Jesus que nós servimos, ter a fé de crer que se você está pedindo algo, Deus no tempo dele, ele vai responder. E como eu disse no início dessa mensagem, leve para sua casa, volta para mim aí, Pedro, fazendo favor, o João 11:5, acho que é isso. Isso. Guarde esse texto. Medite nele. Leve o nome da sua família diante de Deus e declare: Senhor, o Senhor disse que ama a minha família. Então, Senhor, eu vou colocar a minha família diante de Ti, para que o Seu amor os alcance, para que o Seu amor os constranja e para que eles possam entender que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigada pela oportunidade.